Minha amiga e meu amigo, tem hora que bate uma tristeza, o coração fica apertado por a gente ser brasileiro e ver o Brasil nessa situação, mas o desânimo tem que vir e passar como um vento, não pode ficar. É bem verdade que o Brasil está numa situação terrível, terrível. As instituições estão todas, sem exceção, apodrecidas. Todas. A gente está vendo aí o Supremo Tribunal Federal jogando as suas máscaras no chão e os ministros, de uma forma desavergonhada, intervindo em outro poder, no caso a Câmara e o Senado, para não permitir que avance a anistia para os presos políticos do Rio de Janeiro. Isso é doloroso. E, por outro lado, a Câmara e o Senado se cocoroca, fica de quatros para o Supremo Tribunal Federal. Não sabendo os desgraçados que quem muito abaixa mostra os fundos. Olha o que transformou o nosso Ministério Público Federal, que deveria estar fiscalizando toda essa bagunça, mas não. Na pessoa do senhor Paulo Gonet, resolveu fazer parte dessa horda. Fazer parte desse esquema nefasto e destruidor do Brasil. E olha, minha irmã, meu irmão, o Supremo Tribunal Federal é extremamente importante para o Brasil, para a nossa sociedade. E é justamente por essa razão que quem está à frente desses órgãos tem que ter lisura, tem que ter seriedade, não pode estar contaminado politicamente. E o Supremo Tribunal Federal está. O senhor Paulo Gonet, desavergonhadamente, está. Olha, a OAB, eu já falei em outro vídeo sobre a podridão das instituições. A OAB virou uma vergonha. O senhor Paulo Simonetti aceita, presidente da OAB, aceita que os seus advogados sejam humilhados pelos ministros do Supremo e não saem em suas defesas. Polícia Federal, essa já nem se fala mais. Acabou. Virou a polícia política. Forças Armadas é outra lástima. E quando eu falo Forças Armadas, eu queria focar mais no Exército Brasileiro, que é a nossa força terrestre. Olha no que virou. Durante toda essa bagunça que nós estamos vendo aí, bate a desilusão, vem aquela onda de tristeza, de desesperança, mas que nós temos que ter a habilidade de entender que o negativismo tem que passar. E que a gente tem que acreditar e lutar. Não é só acreditar, é acreditar e lutar para melhorar a situação. É difícil? É difícil, mas não é impossível. As Forças Armadas deveriam estar fora dessa bagunça, dessa podridão, dessa imundície, dessa destruição e desmonte do Estado. Deveria estar fora desse esquema. Para quê? Para ter altivez, para ter moral, para ter autoridade, para chamar os demais poderes no canto e fazer uma conversa, atuar como se fosse um poder moderador, determinando que cada um voltasse para a sua casinha, como manda a nossa cartilha, a Constituição Federal. Mas as Forças Armadas, de uma forma desavergonhada, resolveram entrar nesse balaio também. Trair o Brasil e os brasileiros. Trair a nossa democracia, trair a Constituição, trair a nossa soberania, trair o nosso povo. E aí, como é que fica? Aonde nós vamos vislumbrar uma ferramenta de mudança que possa ser eficaz em nossas mãos? Só o povo pelo povo. Só o povo pelo povo nessas horas. Porque com as instituições não se pode contar. Estão todas apodrecidas e aparelhadas. Inclusive as Forças Armadas. Inclusive
Polícia Federal não salva nada e ninguém. É vergonhoso o que nós estamos vendo. É preocupante o que nós estamos vendo. Mas a esperança existe. E não é um devaneio, é real. Nós temos que lutar para isso acabar. O Exército Brasileiro, que no passado recente era admirada pelos brasileiros de direita, patriota, conservadores, sempre, aliás, amada. As Forças Armadas brasileiras, até no passado recente, era admirada e amada pelos patriotas conservadores. Por outro lado, odiada pela esquerda. Hoje é odiada pela esquerda e enojada pela direita. Não salvou ninguém para bater uma palminha para nossas Forças Armadas. Eu fico imaginando o que vai ser dessa gente no 7 de setembro, quando se comemora a nossa independência e tem desfile cívico-militar. Será que a população vai em massa para esses eventos, bater palmas para as Forças Armadas, que é considerado para uma grande parcela dos brasileiros os traidores? Agora, se você for buscar fatos históricos, as Forças Armadas brasileiras sempre flertou com a traição. Sempre. Não é de agora. O primeiro grande gesto de traição contra o Brasil e os brasileiros foi em 1889, quando da proclamação da República, em que o Brasil tinha a família imperial, uma família que amava esse país, lutava para a evolução desse país, deu a esse país uma identidade de nação, mas que foram destituídos pelo Exército Brasileiro em um golpe de Estado, onde se encontrava entre os altos oficiais um general avô do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Se você parar para analisar as Forças Armadas brasileiras, mas em especial o Exército, o tão alardeado Exército de Caxias, tem um quê de comunismo. Basta ver no centro da bandeira do Brasil. Qual é a frase que está no centro da bandeira? Ordem e progresso. E de quem é o autor dessa frase? Um sociólogo esquerdista francês de nome Augusto Comte. O Exército Brasileiro, nesse viés positivista, resolveu adotar essa frase e colocar no centro da nossa bandeira. Está aí, ordem e progresso. Aí eu pergunto, que ordem? Que progresso? Nenhum, não há, não tem, embuste, engodo. Traduzindo, enganação. Esse mesmo Exército Brasileiro, em 64, quem tomou o poder em 64 e destituiu o governo de João Goulart não foram os militares, não. Não foram os militares, não. Foram os civis. A população civil da época. Liderada por Carlos Lacerda, Aldemar de Barros e outras lideranças mais. Destituiu os comunistas, os parasitas, com o apoio da igreja, com o apoio da imprensa, com o apoio da população, da família, foram para as ruas e destituiu o governo na época, o governo comunista do João Goulart, que tinha ali o seu cunhado, João Goulart e o seu cunhado, Leonel Brizola, que tiveram que botar o rabo entre as pernas e fugir para o Uruguai. Tentaram fazer uma resistência armada partindo do Rio Grande do Sul, onde Brizola governava, mas viram que não tinha condição porque era uma meia dúzia de revólveres velhos e ninguém queria abraçar a causa deles porque aqueles comunistas parasitários estavam destruindo o Brasil. Aí o que fez? Ao ser destituído o governo João Goulart pela população civil, o governo, ou melhor, as Forças Armadas, lideradas pelo Exército Brasileiro, deu um contragolpe travestido
de ato institucionalizado. Foi um contragolpe que eles deram. Eles não deram um golpe, foram um contragolpe nos civis que tomaram o poder. E as Forças Armadas diziam que não ia passar o poder para esse grupo de civis, porque tinha fiéis de direita conservadora, cristã, família tradicional, naquela época. Ao longo dos anos, quem você acha que o Exército Brasileiro, deixar claro, muitas coisas boas foram feitas pelo Exército, pelas Forças Armadas durante o governo militar. Não dá para negar algumas coisas boas, outras muito ruins. O fato positivo foi no campo econômico. Nós saímos da 32ª posição para a 11ª ou 12ª, salvo engano. O que foi um salto muito grande. Foi justamente nesse período que nós vivemos o chamado milagre econômico. Mas vamos para o campo político e ideológico. Quem que eles combateram verdadeiramente com afinco? Os esquerdopatas? Não. Quem eles eliminaram? Os esquerdopatas? Não. Quem eles calaram? E quem, de uma maneira muito estranha, perderam as suas vidas em acidentes, num curto espaço de tempo? Os esquerdopatas? Não. As lideranças de direita. Senhoras e senhores, as Forças Armadas foi, e será uma vergonha. Dela não se pode esperar nada. O que as Forças Armadas, na pessoa do general, presidente João Batista Figueiredo, em 1979 fez? Implantou a anistia, né? Mas anistia para militantes que passou batom em starter? Não, nessa época não era isso. Ele anistiou manifestantes, terroristas, narcoterroristas, narcoguerrilheiros, que ceifaram vidas, que botaram artefatos explosivos em aeroportos, fazendo vítimas fatais e outras muitas feridas, assaltaram bancos, quartéis, tiraram vidas de militares, promoveram justiçamento. O que significa justiçamento no meio esquerdopata? Eles eliminar os seus próprios companheiros, quando esses são suspeitos de delatar, de trair. Justiçamento. Esse foi o tipo de pessoas que os militares deram anistia em 79, que em 1980, um ano após a anistia, constituiu seus partidos políticos, que hoje está aí no Brasil, destruindo o Brasil. O PT, que foi criado em 80, o PDT, que foi criado em 80 também pelo Brizola, depois o PSDB, tudo gente que foi anistiada, crimes de sangue, terrorismo, e que agora está aí dando as cartas, mas destruindo o Brasil. E aonde foi parar as lideranças de direita? As principais cabeças foram todas eliminadas ou vítimas de acidentes estranhos. Todas. Tanto é que a direita, as pessoas de viés de direita, não tinham uma referência, não tinham uma liderança. A direita sempre existiu, mas entendia que a referência de direita era o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, era o PSDB de Aécio Neves. Agora nós sabemos que tanto Aécio Neves, tanto José Serra, tanto Fernando Henrique Cardoso, tanto Lula, são todos dejetos da mesma latrina. A questão que o PSDB é um petista de dente escovado e cabelinho penteado. Se banha eu não sei. Se nós temos hoje uma direita que se encontrou, está olhando para frente, para o alto, é graças a um militar, capitão do Exército, chamado Jair Messias Bolsonaro. Esse cara está nos liderando rumo à verdadeira ordem e progresso. Esse camarada, num parlamento, ao longo dos seus 28 anos como deputado, defendia ardentemente as Forças Armadas, que agora o traem.
ver os comunistas fazendo o que estão fazendo com eles, com ele, não só com ele, mas com seus apoiadores e todos os brasileiros, e sequer se levantam. Muito pelo contrário, corrobora com as ações nefastas do sistema contra os brasileiros, digo, as Forças Armadas, Exército Brasileiro do Caxias. Olha o que eles fizeram no 8 de janeiro. Os brasileiros sentados na frente dos quartéis, senhoras e senhores de idade elevada, com comorbidade, que não podia e nem tiveram no local do quebra-quebra, sentados ali na frente dos quartéis, nas suas cadeiras de praia, com bíblias na mão, bandeira, se vestindo de verde e amarelo. O exército, de uma forma sorrateira, cruel, covarde, como de costume, cercou esses patriotas. Como o próprio general Loyola falou, que eles cercaram os patriotas achavam que estava sendo protegido pelo exército. No dia seguinte, o exército colocou todos eles dentro de ônibus, entregou à Polícia Federal, que é outra, e os colocaram num campo de concentração improvisado, que era a quadra poliesportiva da PF. Dali, esses patriotas foram mandados para presídios diversos, processados, humilhados, com as suas vidas destruídas, seus negócios, famílias. Graças a quem? O Exército Brasileiro, que ao invés de defender, entregou-lhes a cabeça. Como respeitar uma força dessa? Como ter admiração por uma força dessa? Os camaradas das Forças Armadas, desde o período da redemocratização para cá, que se deu no ano de 1985, foram sempre malhados pela esquerda, humilhados, xingados, acusados, e não se defendiam. Aceitava tudo calado e acovardado. Como que alguém de sã consciência pode esperar algo de um exército, algo de uma Forças Armadas, se eles são indignos e incapazes de defender a si próprio? Está aí, ó. Está aí. O comandante do exército, toda e qualquer decisão que ele vai tomar, se consulta com Alexandre de Moraes. Palavras dele. Como confiar em exército? Como confiar no exército que não tem comida para comer? Porque o governo inventou de humilhar as Forças Armadas? Como confiar se está tudo decadente, tudo ultrapassado, tudo estereotipado? Por causa desses caras que só pensam nos seus cargos, nas suas gratificações de comando, não pensam na instituição. Enquanto isso, o Brasil vai derretendo. É uma vergonha em cima da outra. É uma corrupção atrás da outra. Olha os ministros de Lula. Um dia Juscelino Filho. Outro dia Lupe. Outro dia Rui Costa. Agora Lewandowski. Não para. Não para. A patifaria bandalheira está naturalizada e ninguém se levanta. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas como um todo, deveria se hermanar e atuar como garantidora da ordem, como moderadora. E quando eu falo isso, repito, não se trata de dar golpe. É chamar os demais poderes para os limites das suas responsabilidades constitucionais, que não está ocorrendo. Aí a gente vê as Forças Armadas falando em pátria, em honra, em morrer pelo Brasil. Oh, essas palavrinhas são tudo letras patéticas de música militares cantada no pátio do quartel quando estão fazendo educação física. As Forças Armadas estão, desculpa a expressão, cagando e andando para o Brasil. O Brasil que eles defendem é aquele espaço físico do portão do quartel para dentro. Esse Brasilzão do portão do quartel para fora, eles estão um pouco se lixando. Estão nem aí. O Exército Brasileiro é uma vergonha. Não goza de mim
não goza de respeito, não tem como respeitar, não faz sentido, não tem razão. Historicamente, a instituição é uma negação. É uma negação. Ao longo dos anos, esse último fato, 2023, 8 de janeiro, e infeliz é a Força Armada que não goza de credibilidade junto ao seu povo. E as Forças Armadas brasileiras é sim, as Forças Armadas Bolivarianas do Brasil, se é que podemos chamar assim. Nós não temos inimigo externo. Nossos inimigos são internos. Eles têm nome, sobrenome, endereço e CPF. E muitas vezes CNPJ. Estão acabando com o Brasil, estão destruindo o Brasil. A população está aí à mercê. E esses camaradas que se dizem patriotas, que se dizem amar a soberania, meu Deus, e olha o lema do Exército Brasileiro: braço forte, mão amiga. Que braço forte, que mão amiga. O que se vê é um braço fraco e mão traíra. Bando de traíra. Salvo raríssimas exceções, sem querer generalizar. Raríssimas exceções, sem querer generalizar. Se nós formos depender desse exército para alguma coisa, esqueça, nós estamos lascados e no sal. Você sabe, eu vou confessar para você, porque essa eu conheço. Você sabe qual é a verdadeira força armada no Brasil? Que tem culhão, tem bagagem, tem disposição para salvar esse Brasil se preciso for? Chama-se Polícias Militares do Brasil. Exército, Marinha, Aeronáutica? Esquecem. Esquecem. A não ser que eles façam algo daqui para frente para mudar a minha percepção. Caso contrário, eu vou sempre olhar com olhos de suspeita. Porque a história está aí para todo mundo ver. De herói, esses caras não tem nada. Nós não temos inimigo externo, nossos inimigos são internos. E olha que nossos inimigos internos nem arma usa. A arma dos nossos inimigos são canetas. Minha amiga e meu amigo, não perca a esperança, não perca porque vai dar certo, nós estamos no caminho correto. Está difícil? Tá, mas a vitória virá. A vitória virá. Não desanime. Bote Deus na causa, mas não espere só por Deus não, porque ele diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Nós vamos conseguir salvar esse Brasil. Não vai ser fácil, mas é possível. Acredite. Alguns de nós vai se machucar, alguns de nós vai ficar pelo caminho, alguns de nós vai perder a vida, a liberdade, mas faz parte. Mas faz parte. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual, moral, política, ideológica. Todo sacrifício vale a pena para salvar o Brasil. Sem liberdade, a vida não tem sentido. Sem democracia, o país não é um país, é uma selva. E eu não quero viver numa selva.